maior vidente do Brasil, Pedro Baldança. Como você está, meu amado amigo? Boa noite a todos, boa noite pessoal que está nos assistindo, Sabrina, Fernando. Curiosidade isso, já pode pedir música no Fantástico, hein, Sabrina? 3 velórios, gente do céu. Mas em abril, exatamente há um mês, dia 18 de abril, eu fui a 3 velórios também. Eu saí de um, cheguei em casa e me avisaram que uma pessoa tinha falecido e eu voltei para o velório. Ô Pedro, pode ser isso? A Sabrina seria uma ave de mau agouro? Ou realmente pode ser uma energia, assim? O que seria isso? Não há nenhuma correlação direta na pessoa ir a velório ter algum tipo de ausência de sorte, não. É bom que ela vá no velório dos outros, né? Que aí ninguém está indo no dela, né? Que bom que dura mais tempo. O ruim seria o contrário. Mas não há questão nenhuma, não. O que pode acontecer pela visão espiritual, você, Fernando, que é mais ligado a às religiões matriz afro-brasileira, você pode entender que, de repente, a Sabrina tem a conexão mais com o pessoal do cemitério, né, com a falange dos caveiras, mais esse pessoal assim, né? Pode haver alguma conexão, mas não há nada de negativo em velório, não. Velório, gente, é um ritual de passagem, assim como um casamento como certos rituais de batismos nas religiões também são. É a passagem para o corpo espiritual da gente se desprender do corpo físico, né, nessa existência. E o cemitério não é dos piores lugares a nível energético, tem lugares que são bem piores que as pessoas frequentam, hospitais, baladas, mercado tem uma energia muito pesada, e ninguém fala, o pessoal só lembra do cemitério, então eu não vejo ida a velório como algo ruim exatamente. O ruim é, às vezes, ter que encarar um parente chato, né, ou então a pessoa dramática se jogando em cima de um caixão, aí isso aí é meio chatinho, mas fora isso não vejo problema. Mercado, eu acho que principalmente quando a gente vê o preço do ovo, né? Aí eu acho que e do café, né? Aí cai para trás. Mas Sabrina, você que está em conexão com o povo da Calunga, como disse Pedro Baldanza. Faça a primeira pergunta, por favor. Não, só complementando, pessoal, a gente brinca e tal, é que eu não vejo a morte, claro, a gente fica triste e tal, mas eu vejo a morte de outra forma. E não falei ainda que no dia 21, que a gente fez uma live com o Fábio Tinoco, no outro dia, que eu estava muito chorosa, inclusive eu terminei a live chorando, no outro dia o meu gato morreu. Então é uma sequência, mas eu lido bem. Mas, Pedro, fiquei curiosa, antes de eu fazer a primeira pergunta, por que o mercado tem uma energia mais ruim, assim? Não... Fiquei curiosa. Mercado tem uma energia ruim porque é justamente essa questão, né? As pessoas, elas têm ali dentro essa percepção, né? O preço está mais caro, o preço isso, aquilo, e isso gera uma energia muito grande relacionada, principalmente, por incrível que pareça, por ironia do destino, é uma energia de escassez que existe dentro do mercado, mesmo ele sendo um polo físico de abastecimento dos alimentos, dos produtos que a gente utiliza, né? Mas a nível energético é uma energia de escassez, onde as pessoas vão se lamentar muitas das vezes, né, vão reclamar do preço, reclamar que o dinheiro não está dando, uns vão ficar... E acontece isso, gente, é meio duro falar isso, mas acontece. Tem gente que às vezes não tem tanto e gostaria de ter. Tem alguns que olham o carrinho dos outros tendo muito ou tendo pouco. Quem tem muito olha o que tem pouco com um certo olhar de superioridade, de pena, de querer, ou às vezes de querer ajudar, e vice-versa. Então é uma energia que a gente chama, esse tipo de energia de hospital, de mercado, de boate, de alguns outros lugares, a gente chama de energia constrangedora. É aquela energia que envolve vários interesses confusos, né, que acabam se chocando. No cemitério, a energia ela não é tão confusa, porque você vai para lá com um objetivo pré-determinado, né, de velar alguém e tudo mais. Agora, o mercado tem vários interesses ali dentro.
O outro lugar que tem uma energia assim bem pesada é fórum de justiça, que as pessoas têm várias demandas ali dentro, né? Um querendo ganhar a causa, outro querendo ganhar, aquela coisa toda, as mentiras também que são faladas, né, por advogados, por juízes, as corrupções também que acontecem e tal, é um lugar que a gente pode falar que tem uma energia constrangedora também. Então, eu diria que o cemitério não está nem no top 5 dos piores lugares a nível energético. Caramba, fiquei dessa do fórum, até tem justificativa. Aliás, falar em fórum, hoje o STF estava analisando, né, o pessoal da tentativa do golpe. E aí, esse povo vai ser preso? O que vai acontecer? O pessoal sabia que tinha live hoje contigo, já me mandou umas perguntinhas aqui. Não, já tem uma. Eu não sei se ele é fã ou hater, né? Teu lixo que passou 4 anos destruindo o trabalhador deve ser o Bolsonaro, porque e 30 de vagabundagem deu, né? Eu acho que é o Bolsonaro, mas, enfim, Luiz. Eu também. Vamos lá. Eu acredito que seja, né, o Bolsonaro e os filhos dele, né? Mas o que acontece é que esse pessoal vai ser preso, sim. Essa questão que a gente tem visto do movimento pela anistia não vai rolar, né? O que vai ser aprovado é uma redução, uma diminuição em certas punições que já foram aplicadas envolvendo peixes pequenos, né, envolvendo aqueles otários que estavam lá pichando, defecando, fazendo aquelas arruaças. Esse pessoal, alguns vão ter, não todos, alguns terão as penas reduzidas, outros vão ter penas mais brandas quando forem condenados. Agora, os peixes intermediários e grandes, né, os grandes políticos envolvidos na história do golpe, alguns das forças armadas, né, da cúpula militar, mas que servia ali nos ministérios do Bolsonaro, esse pessoal, assessores mais diretos, esse pessoal realmente vai ter a devida punição. Vão ser presos, claro que boa parte deles, né, como bons golpistas e boas pessoas de bem, né, como eles falam, vão querer meter um atestado, né? Porque quando é o pobre, o trabalhador, né? Às vezes a pessoa que nem tem culpa é preso, a justiça não quer nem saber. Agora, quando é um político, alguém com poder, alguém com dinheiro, coitadinho, né? Tem sempre uma doença, tem sempre uma unha encravada, né? Tem sempre um cisco no olho, né? Tem sempre alguma coisa que faz com que a pessoa ganhe uma tornozeleira. Então, alguns deles terão a punição, vão ficar dias, outros vão ficar semana, uma partezinha vai ficar um tempo maior, né? Mas eu diria que Bolsonaro e um ou outro general vão passar uns mesezinhos e vão meter um atestado, porque vão precisar fazer supostos procedimentos cirúrgicos, porque estão com problema de saúde A ou B, por conta da idade, por conta disso e daquilo. Só que existe uma história, uma fábula, né, do Pedro e o Lobo. De tanto mentir, né, meu xará Pedro lá, falando que o lobo vinha, o lobo não vinha, uma hora o lobo veio e ninguém acreditou, né? Então, vai acontecer isso, de tanto mentir sobre doença, sobre internação, né, cooptar médicos, né, e tudo mais, vai ter uma hora que Bolsonaro vai se prejudicar. Ele está atraindo para si próprio uma energia realmente negativa, mas não negativa no caso, além fora o que ele já tem, né, mas uma energia negativa para a saúde dele. Então, é uma pessoa que eu não vejo retornando para a política, um cargo eletivo, vai ficar só nos bastidores, e também não tem longevidade o Bolsonaro, né? Então, é uma pessoa que ele mesmo é o maior inimigo dele, né? Porque se a gente for parar para analisar o retrato histórico, que a gente vai passando pelo tempo, e o passado vai virando história, né? A gente for analisar o retrato, ele tinha na mão escolher entre uma reeleição facílima e ajudando as pessoas, estimulando realmente as pessoas a ficarem em casa, comprando vacina na hora certa. Ele podia ter ido por esse caminho. Se ele tivesse ido por esse caminho, ele seria presidente até hoje,
mas ele quis ir pelo caminho da maluquice, do ego, da mentira, que sempre foi do perfil dele. Então ele não ia se mostrar uma pessoa boa, mesmo que isso significasse manter o poder, porque a mentira, quando enraizada na pessoa, a maldade, quando enraizada na pessoa, nada muda. Eu sou de uma teoria que, sim, existem pessoas ruins, existem pessoas boas, existem pessoas mais ou menos. O Bolsonaro é a pessoa ruim, isso ele não ia mudar, sempre foi assim, sempre será. Então é um cara que vai ter punição e os outros golpistas vão. Agora, aguardem que, assim como venho prevendo e vem acontecendo, outras revelações serão feitas. Além desse general Freire Gomes, que está falando um monte de coisa diferente, outros também vão botar a boca na botija, vão falar mais coisas comprometedoras, né? Coisas que alguns deles, inclusive, vão ter punições da própria justiça, porque vão alterar depoimentos anteriores, né? Mas a convergência que acontecerá é de jogarem a culpa no Bolsonaro. Os advogados deles mesmos vão orientar para que eles tentem se eximir da culpa, falando que seguiram ordens, que isso, que aquilo. Essa é a tendência que se coloca. Ô Pedro, só pegando aqui a Sabrina, que veio com a energia lá para baixo, né? O nosso audiência está subindo, ela veio trazendo essa energia toda. Você previu aqui algumas vezes, quando nem se falava, né, da Sabrina, a gente ainda estava no formato de podcast mesmo, você previu que o Papa Francisco iria morrer, né, no início do ano, fim do ano, início desse ano. E aí aconteceu, né? Infelizmente aconteceu. E é eleito um Papa norte-americano. Você disse que viria um Papa mais africano ou da Ásia, que estava crescendo, enfim. Só que ele era ele atuou muito no Peru, né? E depois é norte-americano. Então, Pedro, como é que é isso? Houve uma mudança astrológica para ser esse Papa? Esse Papa vai ser aquela carinha boazinha e vai ser tudo de ruim que você previu ou não? O Papa novo, né, o Leão XIV, é curioso até que a maioria das pessoas não sabe nem o nome do Papa. Souberam que o Papa antigo, Francisco, morreu. Quando teve o dia lá do conclave, estava todo mundo comentando, elegeram um novo Papa. Vai perguntar para as pessoas na rua o nome do Papa, que ninguém sabe mais. Né? Outro dia eu estava vendo um vídeo na rede social, um padre fazendo uma oração e pedindo para abençoarem o Papa Napoleão XVI. Mas assim, enfim... Eu não sei de onde ele tirou Napoleão. Era Papa. Mas brincadeiras à parte, esse Papa, ele vai ser um Papa mais moderado, né, do que o Francisco. É um Papa que não tem muito carisma, né? A gente vê que parece um pouco mais picolé de chuchu, né? É um Papa, se a gente fosse comparar com política, é um Papa menos Lula e mais Alckmin, né? É um cara mais assim, sem muito tchan, né? Ele é até esforçado. Você vê que ele até tenta se comunicar, tenta tirar selfie com o pessoal, né? É um cara que é antenado em rede social também, tinha conta naquela rede social do Elon Musk, mas é um cara que não tem muito carisma. E assim, não vai fazer grandes avanços. É aquilo que eu havia falado, né? É uma pessoa que vai ter uma roupagem positiva, né? Ele tem aquela roupagem de missionário também, de que é mais latino do que estadunidense e tudo mais, mas ele já teve algumas falas nesses últimos dias que já foram um pouco contrárias ali às do Francisco. O que se criou em torno dessa eleição? Por que houve a eleição do cardeal Privot e que virou Papa Leão XIV? O movimento dos conservadores viu que não teria votos suficientes no conclave, nem para chegar à metade, mas eles têm bastante influência. E o movimento também dos reformistas e dos progressistas também não teria os 2/3 suficientes. Então tentaram chegar numa convergência em torno de um nome moderado. Tanto que o nome mais cotado era do moderado, né, que era o Parolin, que era estava sendo uma espécie de vice-papa, né, que era o secretário de Estado do Vaticano. Mas por que o Parolin não foi eleito? Simplesmente por rixas
pessoais ali dentro, aquela coisa de que muita gente não gostava dele, dos dois lados, né? Então procurou-se um candidato que fosse ter uma experiência pastoral, uma coisa assim como Francisco tinha, mas que não fosse tão, digamos assim, radical como uma ala conservadora julgava o Francisco, né? Então é um cara que é conciliador, conversa com todo mundo, mas não esperem grandes avanços, não. Ele vai dar um passo para frente, um passo para trás, vai acabar ficando a mesma coisa. O objetivo do Leão XIV manter o que o Francisco conquistou, mas sem fazer grandes alardes daqui para frente, né? E assim, eu não vejo, mesmo ele não sendo tão idoso quanto era o Francisco, mas eu não vejo tanta longevidade assim. Não é um cara que vai, eu não vejo ele indo esse ano, próximo não, mas eu acredito que é um cara que não vai ter um pontificado tão longo quanto o do Francisco. O Francisco teve 12 anos, né, se eu não me engano, o Bento teve 8 antes de renunciar. Eu não acredito que ele chegue a 8, eu acredito que ele chegue a metade disso, um pouquinho mais. Quando eu analisei ele lá no meu canal, fiz um vídeo no dia lá da eleição dele, eu vi problemas de saúde, coisas que estão meio que escondidas ali, né, a nível de próstata, de parte renal, né, de questões hereditárias envolvendo a parte cardiovascular. Então tem alguns gatilhozinhos ali que no momento ele vai aparentar vitalidade, vai aparecer bem, mas é algo como se estivesse corroendo ele por dentro aos pouquinhos. E me parece que não há uma longevidade. Isso não quer dizer que a longevidade do pontificado esteja relacionada a óbito, a falecimento. Pode ser justamente uma renúncia para cuidar da saúde, uma coisa assim, né? Mas o pontificado dele não me parece longo. E no dia anterior à eleição, aliás, ao dia anterior ao conclave, eu fiz uma live lá no canal, que eu via também que, independente de quem fosse o Papa, seria um cara um senhor que viria para manter, né, o que o Francisco fez sem fazer alarde, mas que viria para criar novos cardeais mais voltados justamente a essa ala mais voltada, mais relacionada ao Francisco, mais reformistas, né? Que a igreja, os cardeais são 5 alas que compõem o colégio de cardeais. Os tradicionalistas, que são o pessoal que quer voltar ao latim nas missas, os conservadores, né, que querem que a igreja dê alguns passos atrás, os moderados, que é o pessoal centrão ali dos cardeais, os reformistas, que é o pessoal do Francisco, e os progressistas, que são mais à frente até do pessoal do Francisco, que é o pessoal que é a favor das mulheres sendo ordenadas, de fim de celibato e tudo mais. Então, o Prévost, ele vem como moderado para forçar eleições, forçar criações de cardeais novos que sejam reformistas. É um centrão pró um pouco mais o lado do Francisco. Então, a Igreja Católica ela vai ter uma espécie de racha em dado momento por conta disso. O pessoal conservador vai ver que ele está privilegiando um dos lados, mas a nível de fiéis, perde-se no Brasil, ganha-se na África, perde-se no México, ganha-se na Ásia. Então, tá elas por elas, a nível de crescimento de fiéis. Sabrina, eu vou passar para você, mas eu tenho uma última pergunta, porque amanhã a gente vai ter uma live voltando ao sistema, tentando voltar ao sistema normal, sobre os bebês reborn. E o Pedro falou sobre a alma dos bebês reborn. A Sabrina, ela comprou 2 bebês reborn, né, um inclusive com a cara do Seu Madruga, em minha homenagem, que eu estou sendo chamado de Nhonho, né, então ela quer, já vem com bigodinho e tudo, bebê reborn. Como é que fica isso, Pedro? A questão dos bebês reborn. Tem explicação? Tem explicação. Eu vou aprofundar essa pergunta. Tem a possibilidade de a gente ter morrido e já estar no inferno, Pedro, para estar vendo um negócio desse? Olha, eu vou recomendar, Sabrina, que você batize os bebês reborns com o Papa Napoleão XVI. Adorei.
O pessoal, sinceramente, a gente realmente parece em alguns momentos que tá naqueles programas que tinham há uns 20 anos atrás, uns 15 anos atrás, não lembro se quem apresentava era a Hebe, alguma apresentadora que tinha, e que botava as notícias engraçadas para ler da semana, e na época a gente ria. Hoje em dia são as notícias que não são engraçadas, estão nos sites de notícias, mas são as coisas que acontecem, o negócio tá trágico mesmo, né? Os bebês reborn, gente, não tem problema nenhum a pessoa ter um bebê reborn, o problema é você tratar aquele objeto como um ser vivo, né? Levar para uma fila de emergência, né? Colocar como se precisasse ali a pessoa sentar no lugar preferencial por estar com criança de colo, esse tipo de coisa que não dá para acontecer, porque além de atrapalhar a vida do outro que está na fila da emergência porque está doente de fato, cultivar, né, esse hábito, praticamente cultuar esse bebê reborn, trazer para a sua vida a possibilidade da entrada, né, de um convite para algum encosto. Né? Eu prefiro chamar, por um nome mais bonito, que são os espíritos transeuntes. Né? São os espíritos que estão passando, aí eles veem quem eles vão sugar. Essa aqui é o melhor de sugar, essa aqui está com a energia mais baixa, eu vou lá sugar. É assim que funciona para a maioria dos espíritos que estão vagando. Né? E esse espírito transeunte, ele pode eventualmente, sendo alimentado por esse apego ao bebê reborn, ele pode sim se acoplar a esse objeto e se tornar um obsessor. O bebê reborn, ele seria uma espécie de chave, uma espécie de conexão com essa pessoa, né? Um objeto inanimado. Poderia ser qualquer coisa, qualquer objeto pode atrair a energia de um espírito a ele. Às vezes tem casos de colares, eu atendo às vezes casos de pessoas que tem na família anéis, colares, coisas que se alguém tocar, a vida da pessoa dá toda para trás, né? Tem brigas por conta disso, até de falecimentos envolvendo certos objetos, ou certas até propriedades também. Mas no caso, o bebê reborn, ele se torna um objeto, quando ele se torna um objeto de adoração por parte de alguém, tratar aquilo como um ser vivo, a pessoa está atraindo um encostinho ali. Esse que é o problema, além da parte de atrapalhar os serviços públicos, né? Mas ter um bebê reborn, brincar, menina quando... Né, hoje em dia não é mais só de menina, né? Quem quiser, meninos, meninas, menines que gostam de brincar de boneco, boneca, bonex, né? Não tem problema. Aquilo que me perguntaram, mas e as crianças quando brincam? Não, a criança tem outra energia, a inocência, o afeto, é outro tipo de energia. Agora, o adulto que leva a criança que não existe por uma fila do posto de saúde, aí realmente essa pessoa ela tem sérios transtornos psicológicos e espirituais também. Eu avisei a Sabrina e ela insistiu, ela está com 2 bebês reborn agora, enfim, já vem com o manual de instrução. Sabrina, faça a pergunta. Evandro, eu já vou fazer a tua pergunta, mas seguindo nessa linha do bebê reborn, mas não no sentido físico da coisa. Até porque tem boneca inflável aí, agora o bebê reborn é na fase bebê, né? Porque a boneca inflável é na parte já dos adultos, então vamos maneirar aí. Aniversário com 15 anos pra minha mãe, cara. Eu tinha que uma boneca inflável para minha mãe. Minha mãe não tá assistindo a live hoje, ela não pôde. Mas ela perguntou, o que você quer de presente? Eu tinha 16 anos, eu falei, eu quero uma boneca inflável. E insistia, mas ela não me deu. Tá aí os alunos do meu marido que deram uma boneca inflável para ele, de aniversário. Essa questão da boneca inflável, ela pode se tornar também uma situação meio complicada de resolver a nível espiritual, tá? Porque, claro que é uma forma diferente do bebê reborn, é outro tipo de intenção. A boneca inflável é uma intenção mais 18. O cuidado também é outro, né? Mas a inflável, ela pode atrair seres que a gente chama de íncubos e súcubos, né? Que aí não são nem espíritos de pessoas desencarnadas, são espíritos que não foram nascidos, né? São seres um pouco piores que podem sugar a vitalidade da pessoa e podem atrapalhar, inclusive, os relacionamentos existentes, podem tirar libido, podem causar problemas de saúde íntima para a pessoa. Então, a pessoa pode usar sua boneca inflável, seu brinquedinho, o que quiser,
mas também com a devida... com o devido equilíbrio, né? Senão cria uma energia contrária. Tudo em excesso na vida faz mal, gente. Da batata frita à relação íntima, da fake news, até o que vocês quiserem, enfim. Mas eu ia te perguntar nesse sentido, assim, às vezes a gente olha algumas coisas, parece que a gente está evoluindo, que eu queria te perguntar nesse sentido, assim, muita gente acredita que a Terra seria um meio termo de evolução, né, nós, enquanto seres humanos, enquanto almas, enquanto espíritos, mas aí a gente vê esses bebê reborn, que até, eu não sei até que ponto é brincadeira, até que ponto é verdade, algumas coisas que eu vejo, mas a gente está vendo também um movimento forte dos terraplanistas, de gente com celular na testa pedindo para os ETs virem aqui. Energeticamente, o que é que está acontecendo nesse planeta? Está todo mundo doido? Tá virando aquela coisa, né? Se cobrir, vira circo, se cercar, vira hospício, né? Mas faz parte, é questão de evolução, porque hoje em dia, se for parar para analisar, certas coisas não me chocam mais depois que eu me debrucei sobre estudos relacionados à Idade Antiga, mas principalmente à Idade Média. Por quê? Na época não existia a comunicação que nós temos hoje em dia, rede social, informação dessa maneira. Mas se a gente for parar para analisar, o que tinha de fake news na Idade Média, na Antiguidade, não está no gibi. Eles só não tinham a capilaridade de comunicação para o mundo inteiro saber aquilo ali. Hoje em dia se tem. Então, nós nos chocamos, mas isso faz parte da realidade desde que o homem é homem, né, o Homo sapiens está aí na Terra, e a sociedade está estabelecida. Sempre houve mentira, sempre houve... Eu prefiro o termo mentira, porque fake news parece que está tirando um peso daquela pessoa ser uma mentirosa, ser uma pessoa... E hoje em dia está tudo tão... Tá até me estressando, todos os termos agora, as pessoas tentam botar em inglês. Eu vivo no Brasil, caramba, eu não sou dos mais patriotas, mas aquela coisa, vamos fazer uma call, estou short naquela ação, pelo amor dos céus, vamos usar o português. Então essas situações de coisas engraçadas e tragicômicas fazem parte da evolução. O que a gente tem que fazer enquanto seres viventes que estão nesse processo evolutivo? Tentar fazer a nossa parte para não se contaminar é o primeiro passo. O segundo passo é tentar ajudar pessoas ao nosso redor a não se contaminarem também. E o terceiro passo é tentar justamente relevar certas coisas, para justamente a gente não se contaminar com esse tipo de energia. Tá? O que dá para a gente ajudar, a gente faz. O que não dá, também a gente vai ficar se consumindo com aquilo ali. Sim. Fernando, tu tem como colocar a pergunta do Evandro na tela, por favor? Deixa eu ver. A falta que um óculos faz, gente. Eu vou me tirar da tela. Eu vou me tirar da tela. Porque tu vai ter que ficar assim para aparecer. Gostaria de saber sobre os financiadores. Ele deve estar falando do golpe, né? Pois só ficam girando em torno dos já citados e, lógico, que já sabemos são golpistas. Mas os financiadores, quem são? Serão presos ou processados? A última eu não entendi. Eu não entendi também, não. Saberemos, acho que saberemos quem são, acho que deve ser isso. Saberemos quem são, é verdade. Olha, boa parte dos financiadores já está aí. A questão é que Bolsonaro e companhia têm imóveis comprados com dinheiro vivo, né? Então, o pessoal acha que o Bolsonaro é simplesinho, que vai precisar apenas de grandes empresários. Não, quando ele próprio é um grande empresário, né, do meio imobiliário. A família Bolsonaro é uma grande empresária do meio imobiliário. Então, eles têm recursos, sim, para financiar muita coisa. Agora, existem pessoas ligadas à indústria, pessoas ligadas ao agro, principalmente. Agro é tech, agro é pop, agro é golpe, né? Então, esse pessoal do agro também financiou muita coisa. Só que, ao contrário do Bolsonaro, eles são inteligentes. Então, eles não vão
ter uma mensagem, uma troca de mensagens no WhatsApp com o Bolsonaro. Eles vão mandar um preposto deles, ir até Brasília, conversar, quanto que está precisando, traz a maleta, traz o helicóptero carregado disso. É assim que esse povo age. Então, um ou outro até vai ser pego, mas a maioria dos financiadores, infelizmente, ficará impune, como ficou impune nas outras tentativas de golpe no Brasil, nos golpes bem-sucedidos e nos mal-sucedidos. Quem organiza o golpe, quem está financiando tentativas de golpe, sempre fica escondido nas sombras, ali nos bastidores, né? E quem pega em armas, quem tenta fazer, que acaba indo para Berlinda. É assim que funciona. Isso em qualquer país a gente tem esse tipo de situação. Isso aí a gente pega desde do Maquiavel ali, na tomada dos principados, até a Alemanha com Hitler e ditadura militar no Brasil, Pinochet no Chile, onde a golpe há sempre o militar, que é o bobão que vai lá na frente, consegue ou não consegue dar o golpe, e tem o ricaço que está por trás, que esse aí ninguém mexe, porque ele vai tentar dar golpe em outro momento, com outros trouxas que vão segui-lo. Eu vou, Sabrina? Vai tu. Ô, Pedro, hoje, e toda vez que você vem aqui, todo mês eu faço a mesma pergunta, porque eu estou começando a ficar agoniado, né? Hoje o presidente Lula foi vaiado no encontro com os prefeitos. É mesmo. Está estupidamente caro. Se eu fosse analisar politicamente, como passei boa parte da vida fazendo, se a eleição fosse hoje, eu acho que ele teria muita dificuldade de ser reeleito. Mas a eleição não é hoje, a eleição é ano que vem. Você mantém a sua previsão de que ele ganhe a eleição ano que vem? Mantenho. Agora a questão que eu te pergunto, Fernando, quem ganha do Lula? Eu acho que possa concorrer contra ele, que não esteja inelegível, claro. Não, sim, não iria falar no Bolsonaro. O Tarcísio, por exemplo, ele já empata tecnicamente com o Lula no Nordeste. Em qual pesquisa é isso? Da Paraná Pesquisas? É Paraná Pesquisas. Que paga por quem? Então, eu acho que eu vou criar o Data Pedro, porque assim a gente dá para fazer pesquisas um pouco mais críveis, usando sempre cartas. Eu não vou sair para entrevistar ninguém na rua, não vai ter ninguém com questionário no Instagram, no e-mail, vai ser só carta, porque eu respondo, todo mês vem para mim, questionário do Genial Quest e questionário do Atlas. Eu tenho uma implicância com o Instituto de Pesquisa, porque a amostragem deles é viciada. Tá? Se vem para mim todo mês para eu responder as mesmas perguntas todo mês, deve ir sempre as mesmas pessoas. Eu acho meio viciado isso. Mas, enfim. E, graças aos céus, eu tenho conseguido acertar até proximidade de números em algumas eleições. Tá? Inclusive, acertei a do Lula em 2022. Mas, não querendo me gabar, já me gabando, o Lula continua favorito. Se a gente for pegar a análise política, o grupo, né, Eurásia, né, que faz muitas simulações estatísticas sobre eleições, ainda diz que o Lula é o franco favorito. Em 58 de 100 cenários, ele venceria essa disputa, né, em 58 cálculos ali feitos pelo algoritmo deles e tal. E, inclusive, a Eurásia, ela tem resultados muito assertivos com relação a disputas presidenciais, né, e ela dava, inclusive, uma possibilidade ali de uma vitória maior para o Trump. Ela mudou em cima da hora isso, saiu da Câmara e foi para o Trump em cima da hora e tal, mas ela costuma acertar. E as coisas ainda estão caras, mas eu venho acompanhando, tanto faço enquetes frequentes lá no canal, apesar de ser um público mais progressista, também é um público sincero, o pessoal de uma certa idade até que acompanha, que vão no mercado diuturnamente, sabem o que está se passando. E algumas coisas estão barateando, outras encarecem, outras barateiam, mas há uma percepção de há uma ligeira melhora em algumas situações, em alguns preços, né? A questão da vaia do Lula, no fórum de prefeitos, a maioria dos prefeitos ou é de direita ou é do centro, né? E a gente for pegar a vaia
a Dilma não teria sido reeleita, que foi vaiada na Copa do Mundo de 14, né? O Lula não teria sido reeleito porque foi vaiado no Pan-Americano, e quem foi aplaudido foi o César Maia, que nem conseguiu fazer a candidata dele ter mais de 5% em 2008, no ano seguinte ao Pan-Americano do Rio. Eduardo Paes foi aplaudido em 2016 na Olimpíada, e o candidato dele não foi nem para o segundo turno, Pedro Paulo. Então, questão de vaia, de aplauso, ela não é muito parâmetro, dependendo da freguesia pela qual está se vendendo peixe. Tá? Mas o Lula tem totais condições, até porque a gente tem que se lembrar também que o Bolsonaro, um ano antes da eleição, ele estava numa situação também de penúria estatística eleitoral. Ele estava numa situação onde ele tinha a base cristalizada dele, que a gente chamava na época, dos seus 30%. Né? Então, a aprovação dele não era boa, ele tinha um ótimo bom entre 25% a 30%, muita coisa de regular, muita coisa de ruim ou péssimo, até mais ruim ou péssimo do que regular. Passou-se um ano, o pessoal achava que o Bolsonaro estaria derrotado facilmente, inclusive nas pesquisas eleitorais, né? Ele vinha bem abaixo ali, e ele fez, como a própria Dilma já falou, que em eleição se faz o diabo para vencer. Ele fez o diabo para vencer, ele próprio diabo que é, ele fez a si próprio, e ele conseguiu mandar benefício para caminhoneiro, para taxista, para todo mundo, deu um calote ali envolvendo questão de precatório para poder ter mais dinheiro público à disposição, fake news a rodo, estratégia assim, de marketing político, porque o pior tipo de político é aquele que usa celular e fala que é antipolítico, é outsider, porque esse aí é o que mais usa o marketing político, é o que mais usa. E usou tudo isso e conseguiu um resultado quase vitorioso na eleição. Então, o Lula é um cara que, claro que ele não vai jogar tão sujo, mas ele vai ter também, sim, um pacotão aí de benesses para o povo. Não duvidem do potencial do Lula, como ele próprio fez ali em 2006, onde o pessoal também achava que ele estaria derrotado depois de CPI dos Correios, mensalão, né, onde o Alckmin e o Serra, na época também o Serra era cotado, venciam ele nas pesquisas também. E aí o Lula conseguiu reverter essa situação. E digo a vocês que o Lula só não ganhou no primeiro turno, em 2006, porque ele não foi ao debate da Globo. Só por isso. E foi atacado pela Luiza Helena, pelo Cristóvão Buarque e pelo próprio Alckmin ali naquele debate. Só por isso. Ele não ganhou por 1,5%. Se ele tivesse ido, talvez o resultado teria sido outro. E no segundo turno, venceu o Alckmin fazendo mais votos, né? Aliás, o Alckmin fez menos votos do que no primeiro turno. Então, o Lula é uma fênix política. Política brasileira. O cara tem menos votos no segundo turno do que no primeiro. É verdade, é complicado isso, né? E o Lula vai fazer algumas mudanças na própria rede de apoio dele, nos ministérios ainda tem mais coisa para acontecer, e vai trazer mais aliados, alguns ele vai perceber que não são aliados, vai mandar pastar. Então, não duvidem do Lula. Quando ele está mais em baixa, isso até na numerologia dele há essa explicação, né? Ele tem uma regência muito forte do 11, e ele vem de um resultado do 19 com o 19 na redução numerológica dele, gera um 38. Resumo da ópera, o que isso quer dizer traduzindo? O cara, quando se encontra acuado, é a hora que ele contra-ataca, é a hora que ele dá o bote, é a hora que ele consegue crescer. Todos os momentos onde o Lula diminuiu, perdeu quase toda a força, quando ele estava totalmente visto como acabado, foi onde ele conseguiu ressurgir das cinzas. Foi assim na época do sindicato, foi assim durante a eleição de 89, foi assim depois de perder 2 eleições para o Fernando Henrique, em primeiro turno, foi assim na época do mensalão, foi assim com relação à saúde dele, foi assim durante a prisão, e depois com relação à eleição. E será assim durante o governo dele. Ele vai cair, está num momento de platô, de a queda sendo estabilizada, e depois vai ressurgir. É isso que vai acontecer com o Lula. Mas o país seguirá polarizado ainda por mais um tempo. Ô Pedro, a Sabrina está muito preocupada, porque a ídola dela está com o pé na cadeia, Carla Zambelli. Ela vai ser presa? Vai.
Mas, como ela mesma diz, coitada, né? Porque ela não pode sobreviver à prisão muito tempo. Eu acho engraçado, gente. Esse pessoal, eles xingam, eles batem, se deixar, eles dão um tiro nos outros, mas na hora de ter a punição, eles são coitadinhos. Eu lembro quando eu era criança, tinha sempre alguém que era mimado, batia nos coleguinhas, fazia o caramba quatro. Quando vinha alguém e dava um beliscão, dava um supapo de volta, aquela pessoa corria chorando para a mãe, para a avó, para não sei quem. Eles são esse tipo de pessoa, né? Aquela pessoa mimada que quer ser dona da bola. Mas a Carla Zambelli vai ter a sua punição, além dessa condenação, vai perder esse mandato, ela terá, sim, a questão da prisão, mas é outra que vai querer meter um atestado. Essa vai ser mais difícil de conseguir o atestado do que o Bolsonaro, né? Mas ela vai, em dado momento, depois de uma prisão por um tempinho, ela vai converter isso para uma coisa domiciliar, aquela coisa que político adora fazer. Sabrina. Eu ia perguntar da Zambelli, porque é de um cinismo. A gente vê a mesma pessoa que saiu correndo empunhando uma arma no meio de uma rua dizer que não tem saúde para sobreviver à cadeia. E eu fui lá e disse, não, eu confio em ti, vai fundo que eu acho que tu sobrevive sim. Porque é um cinismo, eles dão a rasteira e depois pedem o pinico. É bem isso que eles fazem, né? E o discurso é sempre igual e ainda tem gente que se compadece desse tipo de pessoa e aí não vale só para ela, para qualquer um. Né, e ela faz processou o jornalista. Não sei se vocês se lembram, mas o jornalista que ela empunhou a arma para atirar nele, ela processou o jornalista negro. É verdade. Jornalista negro e tal. Ele respondeu a processo. Eu estou convencido, Pedro, você não me convenceu. Eu acho que a gente morreu, a gente está no umbral, assim, entendeu? A Sabrina já está mais perto, porque tem ido o enterro diário dela, você viu que ela tá até de luto, né? Mas... eu não tô de preto, não, eu tô de marrom. Não, se isso é marrom e não é preto, cara, eu não sei mais o que é. Gente do céu. É a cor que o rei Roberto Carlos não gosta. Sabrina, tem alguma pergunta? Pedro, eu acho que é uma previsão que tu acertou, que tu disse que nós perderíamos um grande líder religioso aqui no Brasil. Acredito que tu estivesse se referindo a Divaldo Franco. Sim, inclusive... Pode falar. Eu ia falar, inclusive, na época eu havia falado no meu canal, não lembro se eu falei aqui também, que seria um líder espiritual que eu não gosto, né? E continuo não gostando, porque que morreu que virou santo. Exatamente. O Brasil nós vamos ter, de certa forma, acho que toda a população precisa de líderes religiosos, independente de qual religião, né? É difícil a gente entender a humanidade sem religião. Então, foi Papa Francisco e Divaldo, bem pertinho um do outro, né? Vai vir novas lideranças, mas nesse sentido, assim, tipo o Papa, por exemplo, eu não era católica, mas admirava a postura dele enquanto pessoa. Eu vejo muita gente falar até hoje do Chico Xavier, que foi uma figura importante também no espiritismo. Vai vir novos líderes assim para acalentar a população no sentido de nos ensinar mais empatia, mais amor, respeito ao próximo, essa coisa mais de irmandade mesmo, né? Eu espero que venham, porque se depender de pastor adolescente, pastor de Lamborghini, né, esse pessoal, padre que faz live 4 da manhã xingando os outros, né, tendo preconceito com os outros e congregando com quem faz propaganda de tigrinho, aí fica difícil, né, fica bem difícil. Mas isso aí realmente eu torço, mais do que prevejo. Eu vou dizer que eu torço. E nós precisamos, eu diria que sim, que alguns líderes, alguns baluartes, algumas pessoas para empunhar certas bandeiras espirituais, mas líderes espirituais, não exatamente líderes religiosos. Acho que religião, ela deturpa muita coisa, né? Mas a fé, ela é mais constante, ela é mais
pura, eu diria. Então, vamos ter muito movimento, sim, de novas figuras no campo espiritualista, com outras religiosidades, enfim, que vão se destacar. Mas, realmente, nas religiões mais tradicionais, um pessoal um pouco mais conservador que está ganhando os holofotes hoje em dia, infelizmente. Já que eu falei em religião, e o Padre Júlio, como é que está de saúde? O que o futuro reserva para ele? Era o que tu ia perguntar? Não, a Zelina acabou de perguntar. Ah, isso é. Eu gosto do Padre Júlio. O que acontece? Ele vai continuar o trabalho dele, me parece que, do ponto de vista de saúde, eu não vejo nada de grave para ele, nenhum problema, realmente não vejo. Eu vejo ele tendo aborrecimentos, questões de justiça, que vão tentar fazer como sempre fazem contra ele, né, tentar fazer chantagens, tentando atrapalhar o trabalho dele. Né, mas a nível de missão, me parece que ele tem ainda um bom tempo na Terra, ainda vai dar para ele ajudar muitas pessoas, sim. Que bom. Oxalá. Pedro, a gente eu pelo menos tenho visto, né, acho que a Sabrina está um pouco na ponte aérea, na aérea não, né, na ponte aérea mesmo, porque ela está muito aérea, ela está casada agora com o Alejandro Sanz, e aí eu tenho visto, assim, e eu nunca fui espírita kardecista, mas eu tenho visto tanto ódio com supostos difusores. Como é que é, Sabrina? Me ajuda. Difusor. Obrigado, Sabrina. De nada. Difusores da citada religião, né? Que a cada vez, se eu parar para analisar esses caras, eu não passo na frente de um centro kardecista. Mas eu sei que não são todos. Mas eu vejo, ao mesmo tempo, Pedro, crescendo isso que você falou, pessoas universalistas, né, que tentam tirar um pouco uma coisa ou outra de coisas boas de todas as religiões. Esse movimento tende a crescer no Brasil e no mundo? Tende a crescer. Isso aí é a tendência no Brasil. No mundo, eu vou dizer que é uma tendência maior para uma certa mistura disso com o agnosticismo, né, que é a pessoa que tem dúvida se existe algo ou não, principalmente para a Europa, essa parte do agnosticismo, ele tem dúvida se existe uma divindade ou não. Nas Américas, há a tendência do crescimento desse pessoal, desse grupo sem religião. Né? Na África e na Ásia já há um crescimento maior para as religiões mais tradicionais. Né? Então, esse grupo dos sem religião não é a pessoa que duvida da existência de algo, não é a pessoa que é ateu, nada disso. O sem religião é aquele que comunga de várias coisas, de várias crenças. Existem pessoas que vão na missa, é a mesma pessoa que vai na missa, joga carta comigo, vai na astróloga, toma um banho de ervas, joga búzios com alguém, depois está indo no culto de alguma coisa, reza o mantra budista. É isso que é a tendência realmente para o futuro. Tá? Então, muito se fala no Brasil, o crescimento dos evangélicos vão superar os católicos. Não, os evangélicos nunca serão maioria no Brasil. O povo brasileiro ele é miscigenado, ele é misturado, e também nas crenças. Não vai ser maioria o grupo dos evangélicos, porque quem será a maioria de fato no futuro é o grupo dos sem religião, é a pessoa que comunga tudo, que acredita em tudo e quer conhecer tudo e tem a curiosidade por tudo. Esse que é o grande grupo. Até porque os evangélicos também agora tem um fenômeno, né, dos evangélicos não praticantes, que eles chamam de crente sem religião. Né? Assim como existem os católicos não praticantes, existem os crentes, né, os evangélicos que não vão no culto, ou que não têm uma igreja fixa, ou que só acreditam, mas não participam daquela vida cotidiana da religião.
Então, isso é uma coisa comum. E, geralmente, esse grupo, quando a pessoa se torna não praticante de determinada religião pré-estabelecida, ele fica aberto a conhecer outras crenças. Você vê que a maioria dos católicos não praticantes gosta de também numa umbanda, gosta de ir no espiritismo kardecista, né? Gosta de jogar uma cartinha. Então, é um pessoal que fica mais aberto a essas novidades espirituais para si, eu diria. Então, o fenômeno dos sem religião que devem crescer, que deve acontecer realmente de fato nos próximos anos. Sabrina, isso é bem interessante, porque para mim o Brasil já até estaria, porque o IBGE não soltou ainda, sempre lembra aqui, né, já estaria com mais evangélicos do que com católicos. Mas interessante, eu acho que ainda, e aí a tese que eu sempre tive foi de que não está por conta do interiorzão do país, assim, né, interior de Minas, que é muito, muito populoso e também muito católico, interior de outro, da Bahia, enfim, que aí tem uma miscigenação religiosa ali maior. Agora, isso é interessante, né, Sabrina? Porque isso que o Pedro afirma vai, né, contra a maré, né, do que a gente pensa, não é? Eu acho bacana, porque todas as religiões, de alguma forma, elas dependem de alguma pauta. Vou citar aqui dos evangélicos a pauta moral. E é interessante que, de fato, há essa indicação de que os adeptos às religiões evangélicas seriam em maior número. E vou falar uma coisa aqui para vocês. Ano passado, eu fiz campanha eleitoral e, sem medo de errar, assim, 90% das pessoas com quem eu conversava, inclusive das que estavam fazendo campanha junto comigo, todas da Umbanda. E é um pouco invisibilizado, assim, e eu acho bacana dessa mistura, primeiro que aqui no Brasil mesmo, que o Pedro falou, é próprio nosso, né, Pedro, da gente misturar tudo. A minha tia ia na missa, ia na novena, depois já ia no centro espírita, ia num terreiro de Umbanda, e estava tudo certo, porque ela pegava o que era legal de cada uma e trabalhava a espiritualidade dela, e tá beleza, e eu acho que o bacana da gente viver esse sincretismo de uma forma mais forte é até a gente aprender a pegar só o que é bom daquilo que vem, né, da religião, e aprender também a julgar menos os outros, a gente olhar mais para a gente. Eu acho que se tomara que aconteça isso, eu acho que é uma evolução bem bacana, essa mistura de tudo. Tem tanta coisa legal nas religiões que deve ser bacana, que a gente nem conhece, né? Exatamente. Tem um detalhe que até é uma questão que envolve a parte de religião, envolve a parte de política. Por que vocês acham, ninguém para analisar isso, por que vocês acham que o Brasil tem relações muito profundas, culturais e agora econômicas, políticas com a China? Porque do ponto de vista religioso, a China é o país mais parecido com o Brasil a nível de mistura espiritual. Na China, eles têm a boa parte da população que não acredita em nada, boa parte da população que é budista, que é taoísta, que é confucionista, que é das religiões folclóricas chinesas, e tudo isso lá se mistura de uma maneira, e ainda vem as crenças de fora, né? O hinduísmo vindo da Índia, o cristianismo do Ocidente, e tudo mais. Então, as crenças que também tem na China são muito diversas. Você vai ver pessoas na China que vão participar de um ritual taoísta, né, com os deuses lá e tudo mais, direitinho, mas que depois vão queimar uma fogueira com dinheiro espiritual, que se chama, numa celebração mais folclórica, que são os mesmos que depois vão fazer meditação junto dos budistas, que depois vão seguir certos valores morais confucionistas. Então, a população, a China, tem ainda uma parte secular, tem gente que é alheia a tudo isso também. Então, tudo isso se mistura por lá, assim como tudo isso se mistura aqui também. Que bacana, não sabia disso. Não sabia. Legal. Mesmo. A Zilina está falando que o Rio Grande do Sul, e é verdade, o Rio Grande do Sul, as terreiras são muito presentes, né? Aliás, na Bahia diz que carioca é muito mais macumbeiro do que baiano, né? E eu assim,
todas as vezes que eu fui era difícil encontrar. Eu nunca encontrei um terreiro de Umbanda na Bahia, por exemplo. Né? Encontrei vários de candomblé, inclusive de uma menininha. Pedro, indo para o fim da nossa live, para os próximos dias até o mês que vem, quando você voltar, o que a gente pode esperar de bom e de ruim? Tirando mais... Não vou brincar, não, porque eu ia falar mais enterros, é melhor não falar, porque não tá legal, não tá numa maré legal. Vai que é o meu, né? Não, mas para aí, só um pouquinho, eu vou ter que me interromper aqui. Gente, a vida e morte é uma coisa que faz parte, é um ciclo, tudo que nasce, morre. Tem o tempo da plantação e tem o tempo da colheita. Todos nós viemos aqui com, não vou dizer com prazo determinado, mas todos nós sabemos, a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Então, já que a gente está nesse período aqui de vida, vamos aproveitar as amizades, aproveitar a família, tentar fazer o bem para os outros, viver, ser feliz, não ficar se lamentando tanto, porque é o que eu falei antes, a morte, claro, a gente fica triste, não vai mais ter aquela presença física da pessoa conosco, mas é a lei natural, E que bom que a gente tem por quem chorar, triste seria se alguém morresse e ninguém chorar por a gente, né? Isso aí, é verdade. Até a nível de padrão vibratório, né, Sabrina? A pessoa se lamentando também não leva a nada, a vida nem caminha. Aí a pessoa fica numa rodinha de hamster. Ela lamenta, gera uma energia negativa que vai gerar mais motivos para ela se lamentar. E fica nessa coisa infinita, né? Mas a nível de previsão, vamos primeiro falar as notícias ruins, do que vai acontecer de ruim logo. Depois a gente fala as boas. Coisas ruins vão acontecer. Como de costume, né, vamos ter alguns, como você mesma falou, o ciclo da vida, vamos ter falecimento de pessoas importantes assim, da parte artística, principalmente do meio musical, alguns cantores, alguns artistas, tanto brasileiros quanto estrangeiros, já de certa idade. Podemos ter também a perda de um cantor jovem no Brasil, de algum ritmo assim bem de interior, tá? Que tem assim subgêneros, ritmos que eu não sei exatamente exemplificar, se seria um sertanejo, um forró, uma pisadinha, sei lá o nome que se dá. É alguém jovem dessa parte nova agora. Também vamos ter, a nível de falecimento, atores, principalmente gênero masculino mesmo, que fizeram novelas ali nos 70, 80, alguns devem partir. Tá? Isso é a parte ruim. Além disso, queda de uma aeronave comercial, não no Brasil, acredito que vindo da Ásia, indo para a Europa. Teremos 2 terremotos também agora nas próximas semanas. No Brasil não, tá, gente? Terremoto fora, né? Um para a Ásia, outro para a Europa. Vamos ter também alguma situação envolvendo um crime de grande repercussão nacional, esses crimes aqui que repercutem, que não acham corpo, essa coisa toda que gera manchete para esses policialescos aí por semanas, tá? E podemos ter também o crescimento de aparecimento, melhor dizendo, de algum novo vírus, alguma nova bactéria, que não tenha relação direta com essa coisa de gripe aviária, nem com Covid. É uma outra coisinha que vai aparecer e que vai deixar o pessoal de cabelo em pé. Mas não vejo a tendência de pandemia global, de fechamento total, não. Isso aí eu não vejo para agora. Sobre a parte boa. Avanços... A parte ruim. Isso em um mês. Isso em um mês. Bagé, já encomendar lá o meu enterro, porque o negócio tá acabado, hein? A vida continua, é o que eu falo sempre, a gente tem acesso à informação, então as pessoas saberão disso porque têm acesso à informação, porque nós temos o acesso, mas sempre aconteceram tragédias no mundo e não se tinha tanta informação. Por exemplo, na época da ditadura teve a epidemia de meningite, né, e que foi escondida, anos depois que foi se saber a gravidade, né? Então, na época não se tinha tanta informação. Mas é parte boa. Avanços envolvendo, nessas próximas semanas, descobertas sobre novos medicamentos, envolvendo questões relacionadas
a taxas no organismo, a redução de certas gorduras no organismo, certas situações assim, questões de açúcares, tudo que envolva pesquisa para regular, para melhorar a qualidade do nosso sangue, está favorável para essas próximas semanas. Questões relacionadas também a doenças autoimunes podem ser divulgados pesquisas, estudos nessa direção, novos avanços a nível arqueológico, novos avanços a nível de descobertas minerais, tanto em terra quanto em alto mar. Teremos também novidades aí no campo, para quem gosta, né, campo de esporte, vai ter gente que estava afastado há um tempo, voltando para coisa de futebol, que eu não gosto dessas coisas, então eu acho tudo comprado, então para mim eu nem faço muita previsão para isso, porque é tudo comprado, não ligo muito. Vamos ter algumas situações assim. E de parte boa, assim, é que é difícil, é bom, às vezes é bom para um, mas não é bom para o outro, né? Então eu prefiro fazer essas previsões mais gerais de parte de saúde, que eu acho que isso envolve todo mundo, né? Direto ou indiretamente, né? Porque às vezes, para mim, é algo que pode ser bom, a aprovação da exploração da margem equatorial. Para o Brasil, a nível de recursos financeiros, vai ser ótimo, mas para outros que são mais... que defendem mais a proteção de certos biomas, certas espécies ali, não vai ser bom. Né? Então, depende, certas coisas dependem da ótica daquilo ali. Pedro Baldanza, o melhor vidente do Brasil. Como é que te encontra na rede? Obrigado pelo elogio, mas eu não sou o melhor, não sou o que acerta tudo, tá, gente? Mas eu procuro acertar mais. Essa que é o que eu tento colocar lá no meu canal. Então, o meu canal é o Pedro Baldanza, como vocês estão vendo escrito aí em verdinho, né? Na descrição aqui, enfim, na tela. Pedro Baldanza no YouTube, você vai me achar Pedro Baldanza no Instagram, vai achar Pedro Baldanza no TikTok, no Threads, no X, em qualquer rede é esse nome aí, é só colocar lá que vai achar o conteúdo, priorizando sempre o YouTube, mas trazendo vez ou outra conteúdos também mais rápidos nas outras redes sociais de opinião também, além das previsões. Obrigado, Pedro. Sabrina. Não, deixa eu só falar uma coisa. O Pedro, ele tem uma audiência enorme. Eu publiquei, sei lá, era um assunto nada a ver nem com o canal aqui, que eu publiquei no Instagram e no Facebook. E uma amiga minha, assim, tu faz live com o Pedro, né? Eu digo, tá, tu dizer que bom que tu é minha amiga e tu tá fazendo live. Eu falo, eu adoro o Pedro. Eu digo, e tu não gosta. O Pedro tem uma galera cativa, né? O Pedro, eu acho que é o convidado que mais fez live conosco já. Porque agora virou colunista mensal, mas já com as colunas é o que mais fez live conosco. Né? Eu sei que pela febre das redes sociais, o Pedro é uma pessoa muito querida e a gente fala mais com ele aqui, até para combinar o horário de live e tal, ele é um amor mesmo e tu acerta mesmo, Pedro. Obrigado. Pedro, beijo para ti, boa noite para você. Sabrina, se cuida. Você está precisando. O Pedro me falou antes de entrar no ar. Mente que nem sente. É isso, gente. Amanhã a gente volta, 9 horas, para discutir um pouco de Bebê Reborn e também para discutir sobre a vida de Alejandro e Sabrina. Boa noite, gente. Tchau, até amanhã.